Imagina o seguinte: você está na sua casa, tranquilo, vivendo sua vida, quando de repente houve um barulho ensurdecedor. Antes que você possa entender o que está acontecendo, uma onda de quase 5 metros de altura arrebenta sua parede. Mas não é uma onda de água, é uma tsunami de cerveja. Parece piada, né? Um sonho de alguns, talvez. Mas isso realmente aconteceu. E aí, galera mais curiosa desse planeta, sejam bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente desenterra as histórias mais malucas que a realidade já produziu. E a de hoje é inacreditável. Então, antes da gente mergulhar de cabeça nesse mar de cerveja, já faz o ritual sagrado do YouTube. Se você gosta de histórias bizarras que parecem mentira, mas não são, já clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Confia em mim, você não vai querer perder o que vem por aí. Prontos? Então peguem seus canecos, porque hoje vamos para Londres, em 1814, para conhecer a história da grande inundação de cerveja. Para a gente entender essa loucura, a gente precisa viajar no tempo. Estamos no ano de 1814 em Londres. A cidade não era essa metrópole organizada que a gente conhece hoje. A gente está falando de uma Londres suja, industrial, cheia de cortiços e bairros extremamente pobres. E no meio de um dos bairros mais pobres, conhecido como St. Giles, existia uma cervejaria gigantesca, a Milks & Company Brewery. E quando eu digo gigantesca, eu não tô brincando. Eles eram famosos por produzir uma cerveja escura e forte chamada Porter, que era a queridinha da galera na época. Para fazer essa cerveja, eles a armazenavam em tanques de fermentação de madeira que eram simplesmente colossais. Pensa num tanque com mais de 6 metros de altura, segurando o equivalente a, 3 milhões de canecas de cerveja. Era praticamente um prédio de 3 andares cheio de cerveja. E não tinha só um, tinham vários. Agora que o cenário está montado, um bairro pobre e superpovoado ao lado de uma cervejaria com tanques gigantescos cheios até a boca, você já começa a sentir o cheirinho de desastre no ar, né? Pois é, dia 17 de outubro de 1814. Um dia normal. O funcionário da cervejaria, um cara chamado George Crick, estava fazendo sua ronda. Ele notou que um dos anéis de ferro que seguravam um desses tanques gigantes estava solto, frouxo. E o que ele fez? O que qualquer pessoa responsável faria. Ele saiu correndo para avisar todo mundo? Não, ele simplesmente anotou no seu caderninho que o anel precisava de um conserto e pensou: "Ah, isso acontece o tempo todo. A gente arruma depois." E aí, quero saber de vocês. O que vocês fariam numa situação dessas? Você seria o George Crick, super tranquilo, ou já sairia correndo e gritando? Comenta aí embaixo, quero ver o nível de desespero da galera. Bom, o depois do George Crick nunca chegou. Cerca de 1 hora depois daquela anotação, o anel de ferro não aguentou. Ele arrebentou. A pressão dentro daquele tanque era absurda. Com o anel rompido, o tanque inteiro simplesmente explodiu. A força da explosão foi tão violenta que os destroços do primeiro tanque voaram como mísseis, atingindo outros tanques ao redor, que também começaram a estourar em uma reação em cadeia catastrófica. Em questão de segundos, mais de 1.400.000 litros de cerveja Porter foram liberados de uma só vez. Não foi um vazamento, foi uma onda. Uma onda marrom, espumante e grudenta de quase 5 metros de altura que varreu as ruas de St. Giles com a força de um tsunami. A onda de cerveja destruiu tudo em seu caminho. Ela derrubou a parede dos fundos da própria cervejaria e avançou pelas vielas e cortiços. Casas de porão, onde viviam famílias inteiras, foram inundadas em segundos. As pessoas não tiveram chance, e aqui a história deixa de ser engraçada e se torna uma tragédia real. 8 pessoas morreram, uma adolescente que trabalhava num bar, uma mãe e sua filha pequena. E a história mais triste de todas. A onda de cerveja invadiu uma casa onde várias pessoas estavam em um velório, de luto pela morte de um garotinho de 2 anos. A cerveja inundou o local e matou 5 dos presentes no velório. É bizarro e trágico. Uma inundação de algo que geralmente está associado à festa e à alegria causou uma destruição imensa. As equipes de resgate chegaram e a cena era caótica. Ruas destruídas, o cheiro forte de álcool misturado com o cheiro de ruína e sobreviventes tentando encontrar seus entes queridos. Essa é uma daquelas histórias tão inacreditáveis que você precisa compartilhar.
Manda para aquele seu amigo que ama cerveja e fala: cuidado com o que você deseja. Mas a bizarrice não para por aí. E o que aconteceu depois da inundação? Surgiu uma lenda urbana de que, nos dias seguintes, centenas de pessoas correram para as ruas com baldes, canecas e potes para beber a cerveja grátis que estava alagando o bairro. A verdade, no entanto, é bem menos divertida. A cerveja estava misturada com esgoto, sujeira e os destroços da cidade. Era uma sopa tóxica. Mas a história conta que uma pessoa teria morrido de intoxicação alcoólica alguns dias depois, supostamente por beber demais dessa cerveja de rua. Bizarro, né? E a cervejaria? A Milks Company foi levada ao tribunal, certo? Eles tiveram que pagar uma indenização gigantesca para as famílias das vítimas, né? Errado! A cervejaria foi a julgamento, mas a corte e o júri decidiram que a explosão foi um ato de Deus. Basicamente, eles disseram que não era culpa de ninguém. Foi um acidente inevitável e imprevisível. A cervejaria não só foi absolvida de qualquer responsabilidade, como ainda conseguiu que o governo devolvesse os impostos que eles já tinham pago pela cerveja que foi perdida na inundação. Resumindo, 8 pessoas morreram, um bairro foi destruído e a empresa não pagou um centavo e ainda recebeu dinheiro de volta. Se isso não é uma das maiores bizarrices da história, eu não sei o que é. A cervejaria continuou funcionando por mais de 100 anos no mesmo local, até que foi demolida em 1922. Hoje, no lugar onde ficavam os tanques de cerveja explosivos, fica um teatro famoso de Londres, o Dominion Theatre. E aí, vocês já conheciam a grande inundação de cerveja de Londres? Uma história que começa como uma piada, vira um filme de desastre e termina como um drama de tribunal com um final revoltante. A realidade, meus amigos, é simplesmente fantástica. Se você pirou com essa história tanto quanto eu e quer mais vídeos desvendando os eventos mais estranhos do nosso mundo, você sabe o que fazer. Deixa aquele like para eu saber que vocês curtiram, comenta qual foi a parte mais chocante para você e, se ainda não fez isso, se inscreve no canal. A sua inscrição é o combustível para a gente continuar cavando essas histórias. Muito obrigado por assistirem até o final, vocês são demais! A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima e continuem curiosos!